Olá pessoal, sou Márcio Hartz, para fazermos esse aulão FCC, trabalhando aqueles que podem ser os principais pontos que vêm sendo a tônica dos concursos dessa banca e trazendo aquelas questões que vêm sendo trabalhadas com mais frequência, de modo que domingo deverá aparecer na sua prova mais ou menos o que nós estamos aqui trabalhando hoje. A prova da Fundação Carlos Chagas tem se caracterizado muito no direito previdenciário por trabalhar questões da Constituição Federal, trazendo desde o artigo 194 até o artigo 203 muitas questões resolvidas única e exclusivamente com a leitura do texto constitucional. De modo que a primeira dica que eu posso passar a vocês é a leitura incessante e extenuante do texto constitucional, quantas vezes vocês puderem, quantas vezes isto for possível, de modo que certamente com isso vocês terão condições de resolver 30 a 40% da prova ou das provas da Fundação Carlos Chagas. Tem aparecido mais ou menos uma ou duas questões de previdenciário resolvidas com a Constituição Federal. Desde aquela parte conceitual de Seguridade Social do artigo 194, que trabalha este Instituto Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, com vistas a garantir o exercício dos direitos relativos à saúde, assistência social, previdência social. Isto tem caído praticamente em todos os concursos da Fundação Carlos Chagas, de modo que não podemos perder uma questão tão singela como essa. De que modo aparece esse tipo de questão? Exatamente como o conceito do 194 trabalha. Conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade com vistas a garantir o exercício dos direitos relativos a: letra A, saúde, assistência e previdência. Letra B, saúde, assistência e criança. Ou seja, nós precisamos ter a literalidade da Constituição, não decorada, mas nós temos que ter lido algumas vezes para que na hora da prova nós identifiquemos as respostas corretas a partir daquilo que fizemos a título de leitura. Portanto, os artigos 194 a 203 estão sendo muito cobrados. Dentro desse universo dos artigos 194 a 203, os que mais vêm caindo, 80% das questões que envolvem a matéria da Constituição concentram-se nos artigos 194 e 195. No 194, pelo conceito que já tratamos, e pelo parágrafo único do 194, a partir dos princípios da Seguridade Social. E apenas a título de rememorização, de relembrança, os princípios da Seguridade Social, que vêm pela literalidade da Constituição, trabalhados como objetivos da Seguridade Social, são 7. O primeiro deles, a universalidade da cobertura e do atendimento. O segundo é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais. O terceiro princípio é o da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O quarto princípio é o da irredutibilidade do valor dos benefícios. O quinto princípio é o da equidade na forma de participação no custeio. O sexto é o da diversidade da base de financiamento. E o sétimo é o do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Os órgãos colegiados são os conselhos da Previdência, Conselho Nacional de Previdência Social, Conselho Nacional da Assistência Social, Conselho Nacional da Saúde. Questões sobre conselhos vêm aparecendo em concursos públicos, notadamente agora no que se refere ao artigo 2º da Lei 8.213, ou artigo 3º, artigo 4º, os artigos iniciais, especialmente agora o artigo 4º
da Lei 8.213, que trabalha com o Conselho Nacional de Previdência Social. Apareceram questões muito frequentes nos últimos 4, 5 concursos, seja para técnico, seja para analista, seja para qualquer cargo, desde que da prova de direito previdenciário organizada pela Fundação Carlos Chagas. De modo que a leitura do artigo 4º da Lei 8.213, conjugada com o artigo 194 da Constituição, certamente resolverá alguma questão da prova. Sobre os princípios ou objetivos da Seguridade Social, é importante lembrar que a própria Lei 8.213, no seu artigo 2º, reproduz os princípios da Seguridade com pequenas modificações em alguns nomes. Por exemplo, universalidade da cobertura e do atendimento, inciso 1º do parágrafo único do 194 da Constituição, vem no inciso 1º, lá do artigo 2º, como universalidade de participação no plano de benefícios. Muda um pouco o nome, mas a ideia é a mesma. É adaptado o princípio para a Previdência Social, que se caracteriza por ser contributiva, por ser obrigatória e por gerar aos seus segurados ou dependentes de segurados o pagamento de benefícios previdenciários e também alguns serviços. Então, universalidade de participação no plano de benefícios, que é a própria Lei 8.213. Quanto à irredutibilidade do valor dos benefícios, também há uma adaptação para a Previdência, porque na Previdência vigora uma ideia que maximiza, potencializa esse princípio da irredutibilidade, determinando que não só seja inviável a redução do valor do benefício, como também deva ser ele corrigido a fim de ser mantido o poder de compra. Logo, irredutibilidade na Previdência é irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder de compra, de forma a preservar-lhes o valor real. Também vem previsto no artigo 2º o princípio de que a previdência complementar é facultativa e mediante contribuição espontânea. Logo, lá na Previdência Social, temos esta complementariedade pela previdência complementar privada, que é de livre e espontânea adesão, e ela funciona mediante pagamento de contribuições espontâneas por aquele que adere ao plano. Portanto, sobre princípios, devemos ler 194, parágrafo único da Constituição, artigo 2º da Lei 8.213. Notem, um dos princípios do 194 trabalha com a diversidade da base de financiamento e o outro trabalha com a equidade na forma de participação do custeio. Esses dois princípios têm desdobramentos na própria Constituição e na Lei 8.212. Quanto à diversidade da base de financiamento, é importante destacar que não só o poder público, mas também a sociedade participam do financiamento deste macrosistema de proteção social. O poder público, a partir de recursos provenientes dos seus orçamentos, da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, cada ente federado deverá alocar recursos, deverá prever destaques de recursos dos seus orçamentos que deverão ser destinados ao financiamento da Seguridade Social. Agora, evidentemente, quando nós estivermos falando de estados, municípios e Distrito Federal, os recursos recolhidos ou os recursos destacados do orçamento destinar-se-ão ao financiamento da Seguridade no seu respectivo âmbito, não integrando, por isso, o orçamento da Seguridade Social da União. Os recursos destacados do orçamento estadual destinam-se à Seguridade Estadual, saúde, assistência e previdência estaduais. Logo, não integra o orçamento da União. Quem integra o orçamento da União são os recursos deslocados, destacados do orçamento da União. Esta é a forma de financiamento da Seguridade pelo Estado. Mas, como eu disse, há uma diversidade nesta base. Diversidade esta que vem a ser alcançada pela sociedade a partir do pagamento de contribuições sociais, uma espécie tributária prevista no artigo 195 e que obedece a uma regra de anterioridade, qual seja,
não poderão ser exigidas as contribuições sociais antes de 90 dias após a lei que as instituir. Não obedecem as contribuições sociais ao princípio da anterioridade de exercício própria dos impostos, no artigo 150. 3, letra A, mas obedecem ao princípio da anterioridade nonagesimal. Estas contribuições sociais devem ser criadas a fim de financiarem a Seguridade Social e financiarem também a própria Previdência, de modo que a Constituição consagra um princípio específico neste aspecto, qual seja, não poderão ser criados, estendidos ou majorados benefícios previdenciários e benefícios da Seguridade sem a correspondente e prévia fonte de custeio total. Isto também costuma aparecer em provas. Sobre o financiamento, leitura obrigatória do artigo 195, que nos dirá que pagam contribuições sociais as empresas. E elas pagam, as empresas, sobre pelo menos 3 bases de cálculo distintas, quais sejam folha de salários, receita ou faturamento, lucro líquido, sendo que folha de salários nada mais é do que tudo aquilo que se paga a qualquer título aos trabalhadores empregados da empresa ou aqueles que lhes prestam serviços. A empresa deve pagar um percentual sobre estes valores pagos aos seus trabalhadores. Sobre receita e faturamento, sobre lucro, a empresa é um dos atores contribuintes ao lado do poder público. Outro ator contribuinte trata-se da figura do empregador doméstico, que além da contribuição do empregado doméstico, deve, recolhendo esta do empregado, descontando do empregado, deve pagar a sua própria contribuição a título de empregador, cuja alíquota é fixada na Lei 8.212 e ela é única, 12% sobre o salário de contribuição do empregado. Agora, a base de cálculo não é a remuneração paga ao empregado doméstico, mas o seu salário de contribuição, que é uma parcela da remuneração sobre a qual incide a contribuição do trabalhador e, no caso do empregador doméstico, a sua própria contribuição. Alíquota fixa, 12%. Também pagam contribuições sociais e são, portanto, atores deste cenário contributivo, ao pé da sociedade, os trabalhadores. Nós não vamos reduzi-los aos empregados porque nós temos inúmeros segurados que não se enquadram no conceito de empregados. Mas nós temos os empregados domésticos e os trabalhadores avulsos, que pagam contribuições de 8%, 9% ou 11% sobre o salário de contribuição. 8%, 9% ou 11% conforme a faixa de valor deste salário de contribuição. Esta variação de alíquotas contributivas consagra o princípio próprio da equidade na forma de participação do custeio, que se aproxima muito, muito daquele princípio do direito tributário da capacidade contributiva. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e quem não tem nada acaba não pagando nada. Portanto, os trabalhadores empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos pagam alíquotas variáveis conforme a faixa do salário de contribuição, mas são contribuintes obrigatórios também do regime de previdência, no caso porque são segurados da previdência. Trabalhadores são contribuintes da previdência social. Também é financiador o importador de bens ou serviços do exterior, porque na verdade ele está, ao fazer a importação, preterindo a mão de obra nacional, de modo que a Constituição lhe impõe um ônus em razão disso, ônus de trazer alguma compensação a esta mão de obra preterida, fazendo com que o importador então pague uma contribuição que reverta em favor desta mão de obra preterida. E por fim, também é um financiador da Seguridade Social a receita oriunda dos concursos de prognóstico, que são aqueles jogos legalmente tolerados, como loterias, jockey club, enfim, casas de aposta lícitas, geram receitas para a Seguridade Social. Então, gente, o financiamento constitucional da Seguridade tem aparecido muito. E existe uma situação muito interessante que trata daquele tipo de segurado, trabalhador rural, que nós conhecemos muito bem como segurados especiais, que tem
vários benefícios previdenciários concedidos em seu favor, independentemente de contribuições. E esses benefícios estão todos previstos lá no artigo 39 da Lei 8.213, dentre os quais inserem-se as aposentadorias por idade, por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-acidente, pensão por morte e auxílio-reclusão. Todos esses 7 benefícios são pagos aos segurados especiais, independentemente de contribuições. Entretanto, a Constituição Federal prevê, num dos parágrafos do artigo 195, uma contribuição para este tipo de trabalhador. Mas não é uma contribuição essencial ao reconhecimento da sua condição de segurado, mas é uma contribuição obrigatória, que deverá incidir sobre o valor arrecadado pela comercialização dos seus produtos excedentes. O segurado especial trabalhador rural é aquele pequeno agricultor, mas que pode e deve, muitas vezes, realizar a venda do que é excedente na sua produção, a fim até de ter uma renda e de ter outros tipos de produtos em casa que não são oriundos da terra. Esta venda, esta comercialização é fato gerador do tributo contribuição social, que está previsto lá no artigo 25 da Lei 8.212, que estabelece a alíquota que deverá incidir para este tipo de segurado sobre o valor da comercialização, uma alíquota de 2,1%. Mas, como eu digo, não se trata de uma contribuição que seja essencial para o reconhecimento da condição do segurado especial. Este é reconhecido a partir do momento que demonstra que efetivamente desempenha atividade rural ou de pescador artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, na forma do artigo 11, inciso 7º e parágrafos que sucedem da Lei 8.213. Portanto, existe a previsão de uma contribuição obrigatória aos trabalhadores segurados especiais, que incide sobre o produto da comercialização, o valor da comercialização do excedente produtivo. É uma contribuição prevista na Constituição e que tem sido cobrada em provas também, porque nós acabamos desenvolvendo no estudo previdenciário a ideia de que segurados especiais não contribuem. Não é isso. Os segurados especiais não precisam contribuir para receber benefícios. 7. Mas se porventura a atividade deles encerrar-se com a venda de comercialização, com a comercialização de produtos, haverá obrigatoriamente a incidência de uma contribuição. No mais, as regras sobre financiamento são dissecadas pela Lei 8.212, a qual eu destaco alguns artigos que podem vir a ser cobrados, especialmente os artigos 16, 17 até o artigo 30, onde se inicia, a partir do artigo 16 e 17 desses artigos, as contribuições dos segurados. Segurados empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, cujas alíquotas já vimos e sobre quem não recai o dever de recolhê-las. Porque o dever de recolher as contribuições dos empregados, dos domésticos e dos avulsos é, nos dois primeiros casos, dos empregadores, empresa e empregador doméstico, e no segundo caso, do próprio órgão gestor de mão de obra, que intermedia o trabalho realizado pelo avulso, entre ele, no caso, e a própria empresa tomadora de serviços. Portanto, não recai sobre estes trabalhadores o dever de recolher as contribuições e as alíquotas são iguais para os três, 8%, 9% ou 11% sobre o seu salário de contribuição. Já para os contribuintes individuais e segurados facultativos, a lei prevê alíquotas contributivas de 20% sobre o salário de contribuição como regra. Lembrando que o contribuinte individual se caracteriza pela prestação de serviços sem vínculo empregatício, seja ele como autônomo, seja como empresário ou equiparado a autônomo. Ele não tem vínculos empregatícios e presta serviços de forma autônoma ou como empresário. Nestes casos,
como regra, a contribuição dele será de 20% sobre o salário de contribuição. A mesma contribuição que se exige do segurado facultativo, que é o maior de 16 anos, que não esteja exercendo atividade profissional que o coloque como segurado obrigatório e que opta, por livre e espontânea vontade, aderir ao regime geral de previdência social. Estes dois pagam alíquotas de 20%. Mas a própria Constituição Federal estabelece a necessidade de o legislador prever mecanismos de inclusão de segurados de baixa renda, de modo que paguem menos contribuição a fim de ser possibilitado o seu ingresso no regime geral de previdência. Portanto, a lei regulamentou essas possibilidades, primeiramente instituindo uma alíquota que é aplicável a qualquer contribuinte individual e a qualquer segurado facultativo, que é uma alíquota de 11%, desde que necessariamente incida sobre um salário mínimo. Mas o efeito restritivo ao segurado, caso opte por isto, primeiro, a opção é pagar 11% sobre o quê? Necessariamente sobre um salário mínimo. Efeito restritivo é abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Abre mão de uma espécie de aposentadoria, de uma única espécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Portanto, o período pago com alíquota reduzida por opção do próprio contribuinte individual ou do segurado facultativo, este período não é computado como tempo de contribuição. Não é computado como tempo de contribuição, mas ele se presta para inúmeras outras possibilidades, como, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, salário-maternidade, auxílio-reclusão, pensão por morte, ou seja, o sujeito é segurado, apenas não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Além desta redução para 11%, a Lei 12.470 de 2011 previu uma segunda possibilidade de redução. A primeira delas, aos contribuintes individuais, tão somente aqueles que forem considerados microempreendedores individuais previstos na Lei Complementar 123. A estes microempreendedores individuais, a lei possibilita, a partir de 2011, o pagamento de uma alíquota de apenas 5%. Também necessariamente sobre um salário mínimo. Nessa hipótese, também abre mão o segurado da contagem do período para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Para o segurado facultativo, apenas aquele que desenvolve atividades no seu âmbito residencial próprio, no âmbito doméstico próprio, e que seja considerado de baixa renda, e aí os regulamentos dizem o que é isso, aquele que está inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo, poderá pagar uma alíquota de 5%. 5% sobre um salário mínimo com o mesmo efeito restritivo anteriormente mencionado, qual seja, abre-se mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo pagando com essas alíquotas reduzidas, o sujeito é segurado. E a própria lei garante, a qualquer momento, a possibilidade desse segurado complementar esses valores ao patamar de 20% e aproveitar o período como tempo de contribuição sem qualquer tipo de problema. Portanto, sobre financiamento, temos isto. Passando para a Lei 8.213, o que tem aparecido mais em concurso público não é, por mais incrível que possa parecer, para a Fundação Carlos Chagas, não é ou não são questões relativas aos requisitos e critérios para concessão de benefícios previdenciários. O que mais tem aparecido é a parte inicial, que trabalha com segurados e que trabalha com dependentes, e sobretudo questões relativas à carência e basicamente isso. Sobre benefícios apareceram questões recentemente sobre pensão por morte, sobre o salário família, que são benefícios de facílima compreensão a partir de mera leitura dos artigos da Lei 8.213. Mas sobre carência, têm aparecido as questões envolvidas no artigo 25 da lei. Quais sejam? Exige-se carência para os seguintes benefícios. Inciso 1º, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Como regra, eles exigem carência de 12 contribuições mensais. A título de exceção, a carência para esses dois benefícios é dispensada quando
quando derivarem as incapacidades de acidente de qualquer natureza ou causa, doença ou moléstia profissional e ainda quando derivarem de doença grave prevista em regulamento. Como regra, 12 contribuições mensais. A título de exceção, não exige carência a lei quando derivar a incapacidade de acidente de qualquer natureza, doença ou moléstia profissional, previstas lá no artigo 21 da lei, e ainda quando for doença grave prevista em regulamento. Pois bem, ainda sobre carência, exigem carência as aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadorias por idade e aposentadoria especial, no período de 180 contribuições mensais. Este é o prazo de carência exigido. Por fim, exige carência o salário maternidade, mas somente relativamente a 3 tipos de segurados. Quais sejam? Segurado contribuinte individual, facultativo e segurado especial. Para esses 3 segurados, a carência exigida é de 10 contribuições mensais. Se para segurado especial ou segurado especial pode ser concedido o benefício independentemente de contribuições, esse período de 10 meses é comprovado não em contribuições, mas em efetivo desempenho de atividade rural ou de pescador artesanal pelo prazo de 10 meses, no período imediatamente anterior ao parto ou à adoção. Portanto, 10 contribuições mensais ou 10 meses de efetivo trabalho para segurada especial é o prazo de carência exigido pelo artigo 25, inciso 3º. Para as demais seguradas ou demais segurados, o salário maternidade não exigirá carência, de modo que para segurado empregado doméstico e segurado trabalhador avulso, a carência será dispensada, bastando tão somente a condição de segurado no momento do fato gerador para o benefício, que pode ser nascimento e que pode ser, no caso, parto, ou que pode ser a própria adoção. O artigo 26 trata das hipóteses em que se dispensa a carência. Dispensam carência os benefícios de pensão por morte, de auxílio reclusão, de auxílio acidente, salário família. Além disso, dispensam carência os serviços prestados pela Previdência Social, pelo INSS. Quais sejam esses serviços? Serviço de reabilitação profissional e serviço social. Também dispensa carência as hipóteses aqui do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez quando derivadas de acidente de qualquer natureza ou causa. Portanto, gente, cuidado com as hipóteses de dispensa de carência. Cuidado com as hipóteses de dispensa de carência. Evoluindo um pouco mais no tema, importante ressaltar que carência não se consideram para efeitos de carência as contribuições dos contribuintes individuais e segurados facultativos recolhidas com atraso relativas a competências anteriores. Digamos que um segurado contribuinte individual comece a pagar suas contribuições agora, mas ele diga, olha, na verdade eu estou trabalhando como advogado, como engenheiro, como contador, como dentista há 5 anos e eu provo que eu trabalho há 5 anos. Eu quero pagar esses 5 anos que eu deixei de recolher. Pode fazer isso? Absolutamente possível o pagamento. Entretanto, as contribuições pagas com atraso desta forma prestar-se-ão apenas para contagem como tempo de contribuição. Não valerão como carência, porque recolhidas com atraso na forma do artigo 27 da Lei 8.213. Ok? Então, sobre as questões da prova de domingo, basicamente elas vão se concentrar até aqui. Não obstante, evidentemente, alguns benefícios podem aparecer. E eu destacaria um benefício que teve profundas alterações recentemente, que se trata do benefício de salário maternidade. Este benefício de salário maternidade veio alterado radicalmente pela Lei 12.873, de 24 de outubro de 2013, que trouxe a possibilidade da concessão deste benefício para qualquer tipo de segurado, não somente as seguradas, como até então era previsto. E mais do que isso, nos casos de adoção, houve a unificação do período de fruição deste benefício, que até então era variado conforme a idade do adotado, agora passa a ser uniforme em 120 dias. Portanto, para qualquer espécie de adoção, para qualquer caso de adoção, independentemente da idade, o benefício será pago por 120 dias. E homens e mulheres poderão receber este benefício, porque se trata de uma
proteção às hipóteses mais modernas da sociedade de adoção monoparental ou de adoção por pessoas do mesmo sexo. Sendo do sexo masculino, não havia previsão de pagamento de benefício e, na verdade, aqui estamos diante de um risco social que tutela os interesses da criança e não os interesses necessariamente do segurado. Portanto, é possível, a partir de 24 de outubro de 2013, o pagamento desses benefícios também aos segurados do sexo masculino. Para todas as hipóteses de adoção e para os segurados que não sejam empregados comuns, sempre que for empregado comum, empregada comum, gestante por parto, quem paga o benefício é a empresa. Para todas as demais hipóteses, seja ela de adoção, seja ela mesmo de parto, mas de outras seguradas que não é empregada comum, o pagamento do benefício é feito diretamente pela empresa, ou desculpe, pela Previdência. Pela empresa, só a previsão de pagamento pela empresa ocorre na situação de parto da empregada. E nestes casos, a empresa paga à empregada o valor do benefício de salário maternidade, sobre o qual incide contribuição social, é bom que se diga, é o único benefício que é base de cálculo para a contribuição social, e a empresa irá ressarcir-se perante o INSS destes valores, a partir da comprovação do seu pagamento, e quando for pagar as contribuições que a empresa deve para a Seguridade Social, ela abate os valores pagos a título de salário maternidade, devendo conservar os documentos que comprovam o pagamento deste benefício às seguradas empregadas por 10 anos, para que a fiscalização possa conferir se efetivamente houve ou não o pagamento. Portanto, meus amigos, essa é uma revisão de 30 minutos que, acredito eu, tenha abordado as principais questões que podem aparecer na nossa prova de domingo, tá bem? Eu desejo a todos uma boa sorte, uma boa prova e que tudo dê certo. E contem com a gente, contem com a Escola Verbo Jurídico. Muito obrigado.